Olá, você está no Quarentena na TV Unimap e no programa de hoje nós vamos falar sobre transexualidade. Quais são os caminhos para vencer a intolerância e a transfobia no Brasil? E quem vai falar com a gente sobre o assunto com mais propriedade é o Bernardo Valentim, formado em Direito pela Unimap e homem trans. Bernardo, muito obrigada por aceitar participar do programa e seja muito bem-vindo. Olá, Larissa, muito obrigado pelo convite. Como ela falou, meu nome é Bernardo Valentim, eu me formei pela Unimap no ano passado no curso de Direito, e a minha maior atuação em relação a essas informações, né, a essas formações sobre a transexualidade, é através do coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Transitando. É um grupo de pessoas trans e travestis aqui de Piracicaba, e a nossa atuação principal é em relação à informação, né, educação e cultura. Então, nos nossos eventos, nas nossas participações e projetos, são sempre voltados à questão de informação e educação em relação à sexualidade e gênero, não apenas para LGBTs, mas em diversos espaços em que nos forem abertas as portas, né? E, consequentemente, a gente trabalha muito a questão da cultura. Então, nos nossos eventos, sempre trazemos exposições de fotos, desenhos, apresentações musicais, de performance, e, claro, dando sempre a preferência majoritária para o público LGBT, em especial as pessoas trans. Né? Então, a nossa atuação ela tem vindo aí desde o final de 2018 e esperamos conseguir chegar cada vez a mais lugares. Com certeza vão chegar. É um coletivo bem completo, né? Pelo que você falou. Então, tenho certeza que vai alcançar cada vez mais pessoas. E levando também conteúdo de uma forma mais leve, envolvendo a arte, né? E tudo mais. Bom, Bernardo, vamos começar a entrevista falando sobre um ponto importante, né? Os termos ou definições usadas para a pessoa trans. A gente pode falar transexualidade ou transgênero. E quais são as diferenças? Existem as diferenças? Vamos assim dizer que transgênero seria um termo mais afetivo, mais solidário. Por quê? Para falar de um termo transexual, a gente tem que ter muita intimidade, saber muito sobre a pessoa. O termo transexual está muito ligado a uma disforia de gênero, mas relacionada à genital. Então, é usado esse termo para pessoas que desejam fazer a cirurgia de redesignação sexual, que é uma das tidas como de enquadramento de gênero, né? Então, no caso, seria literalmente a construção vaginal ou a construção peniana no corpo de uma pessoa trans. Já o termo transgênero está ligado à questão da não conformidade com o gênero que lhe foi imposto no nascimento. Então, isso não entra em questão critérios como cirurgias, como tratamentos hormonais, como nome, como várias questões que não são critérios para uma pessoa ser mais ou menos trans. É apenas a não adequação no gênero que lhe foi imposto ao nascimento. Então, o termo mais correto e mais usual seria o transgênero por conta de conseguir abraçar melhor essa causa e acolher melhor as pessoas, né? E também em relação aos outros termos que as pessoas confundem bastante, é misturar a identidade de gênero com orientação sexual. A orientação É um sexual, ponto importante. A orientação sexual ela está ligada ao gênero com quem eu me sinto atraído, tanto afetivo como sexualmente, né? Então, por exemplo, você, Larissa, é uma mulher cis, e se tiver interesse apenas por homens, então você é uma mulher hétero. Se você tivesse interesse apenas por mulheres, seria uma mulher lésbica. E se você tivesse atração por ambos, seria bissexual. Isso a gente está falando no plano binário, né? Tipo, quando a gente tem muito bem formada a ideia de masculino e feminino na sociedade, é isso. Sem esquecer de tantas outras pluralidades que tem por aí. E a identidade de gênero é a identidade com que eu me identifico. Então, também tomamos os nossos exemplos, né?
nós dois, quando nascemos, nos foi dado o gênero feminino por conta da nossa genital. Só que você, Larissa, se identifica nesse gênero e assim quer ser vista na sociedade, como mulher. Então, você é uma mulher cis. Ao mesmo tempo, eu também, com todas as minhas experiências e autoconhecimento, percebi que eu não quero ser visto nesse gênero feminino, e sim no masculino. Então, a minha identidade de gênero é ser trans. Então, eu sou um homem trans. Então, essas são as principais diferenças. E qual a relação de um com o outro? Apesar da gente descobrir, na maioria das vezes, né, descobrir primeiro a nossa orientação sexual, é importante lembrar que ela vai variar de acordo com a nossa identidade de gênero. Então, por exemplo, antes da minha transição, quando eu sentia atração apenas por mulheres, eu era uma mulher cis lésbica. Isso aos olhos da sociedade, né? Mas com a transexualidade e me identificando enquanto um homem trans, sendo que a minha atração continua sendo apenas por mulheres, então sou um homem trans hétero. Então, a orientação sexual está sempre muito ligada ao gênero que eu me identifico, independente de ser trans ou cis. Perfeito. Perfeito. Isso vai casar muito com a nossa próxima pergunta, porque são falas que as pessoas pecam muito por falta de tentar entender ou buscar conhecimento sobre o assunto. Então, trazendo agora a segunda pergunta, quais são as falas e perguntas ofensivas que a gente jamais deveria usar quando nos referimos a uma pessoa trans? Eu acho que a mais utilizada e uma das que mais machuca é quando perguntam, mas qual o seu nome de verdade? A pessoa ela se apresenta com o nome, por mais que ela não tenha começado um tratamento hormonal, não tenha feito cirurgia e tudo mais, a partir do momento que você se apresenta por um nome, você não quer ter isso contestado. Você, Larissa, quando você se apresenta como Larissa, ninguém vai te contestar isso. Ninguém vai perguntar, tá, mas e o outro nome? Porque não tem outro nome. Você já se apresentou como Larissa e as pessoas vão te chamar de Larissa. Então, essa questão do nome de verdade é uma pergunta totalmente errada, que as pessoas fazem muito, e eu sinceramente não sei por que fazem. Porque é o nome que eu estou me apresentando. Quando você for me elogiar, for me criticar, que faça falando Bernardo. Não tem o nome de verdade, sabe? O nome de verdade é aquele que eu estou lhe dizendo. Uma outras perguntas, né, outras falas também que são muito transfóbicas, né, é a questão de parecer homem ou mulher de verdade. Ou então falar que, você é trans, você engana bem. Ou então, nossa, eu nunca saberia que você é trans se você não me falasse. Isso são tipos de fala que estão muito presas a um padrão de gênero, a uma performance de gênero que as pessoas automaticamente ligam a genital. Então, quando se fala de um homem, vocês vão pensar numa estrutura mais forte, com ombros largos, barba, uma voz mais grossa e um pênis. Só que aí, a partir do momento que eu realmente tenho essa costa larga, que eu realmente tenho barba, que eu realmente tenho uma voz mais grossa, mas não tenho um pênis, então eu pareço um homem de verdade? Tipo, eu só não sou um homem de verdade porque eu não tenho pênis. A questão é muito mais além do corpo, né? A questão é meio que anular toda a existência, toda a experiência, tudo que eu faço e tudo que eu tenho que fazer em dobro para me afirmar nesse gênero masculino. Como se eu precisasse apenas de um membro no meu corpo para me dar essa voz. O que não é verdade. Tipo, é muito comum isso por conta da expressão de gênero, de tipo, falar que, agora que você é homem, não pode ficar fazendo essas coisinhas, senão vão achar que você é viado. E se eu for um homem trans gay? Não tem problema algum nisso. As pessoas ligam muito essa questão de ser viadinho por conta de um machismo que a gente tem, né? Então, se eu Exatamente. demonstrar esse sentimento, se eu ouvir as pessoas, se eu respeitar as pessoas,
que são coisas básicas de um ser humano, eu vou estar sendo viadinho. Porque aquele homem turrão, preso no machismo, ele nunca vai fazer isso. Então, são questões esses parecer de verdade, mas o que é o parecer de verdade? Para mim, ser homem é... Oi, prazer, meu nome é Bernardo, eu sou um homem. Acabou. Isso é ser homem para mim. Todo o restante está muito mais ligado ao meu caráter e à minha educação do que ao meu gênero, né? Com Então, certeza. acho que isso é uma outra questão também. Uhum. Tem mais uma outra questão que você quer trazer? De perguntas? Acredito que as principais sejam essas. Uhum. Então, agora vamos partir para a terceira pergunta. Você acredita que a educação é o único e exclusivo caminho para vencermos a intolerância e a LGBTfobia, né? Porque quando a gente fala sobre educar a respeito desse assunto, então a gente vai ter que abranger para o público LGBTQIA+, né? E aí a gente traz a LGBTfobia para esse assunto. Então, você acredita que a educação é o único meio ou existem outros meios? Eu acredito que seja o meio menos dolorido, o meio que vai realmente ter alguns resultados mais eficazes, né? Porque, por exemplo, a gente teria o caminho de criação de leis, mas aí a gente entraria naquele campo do: será que as pessoas estão fazendo isso porque elas realmente acreditam ou porque elas têm medo de ser presas? Então, não estaria de fato mudando. Para de fato uma mudança e aprendizado, eu acredito que sim, a educação seria o único e exclusivo meio, né? Não falo apenas de uma educação, tipo, totalmente de uma forma... Vamos, então, ter formação de gênero nas escolas, né? Essa questão de formação de gênero é muito mais além. Mas eu acredito que uma naturalização dos corpos, que é muito mais possível, né, diante de uma educação sexual, enfim, toda essa questão, traria já muitas mudanças positivas para um plano prático, para mostrar as diferenças de um desenvolvimento do corpo com o desenvolvimento afetivo, né? A minha genital, ela não vai se relacionar afetivamente com a genital de outra pessoa. É o que eu sinto baseado naquele gênero, naquela pessoa, naquela individualidade. Então, acredito que o principal seria essa naturalização de corpos, para que também não entre num 880, né? Então, por exemplo, porque lésbicas muito masculinas são homem trans. Não, lésbicas muito masculinas são lésbicas muito masculinas. Tipo, o estilo, né? Expressão de gênero pegam características que a gente coloca na caixinha dos meninos. Então, usam boné, uma roupa mais larga e tudo mais. Mas se identificam e querem ser tratadas no gênero feminino. E não são menos mulheres por isso. Então, trazer toda essa naturalização diante de toda essa diversidade dentro de uma educação, eu acredito que seria o melhor caminho. Muito legal. E, Bernardo, falando um pouco sobre acesso, tanto profissional quanto aos espaços, você acredita que no Brasil falta oportunidade profissional e falta acesso para a pessoa trans? Eu acredito que falta, mas partindo de um princípio que falta uma outra base, que é a educação. Né? A gente tem que os níveis de evasão escolar de uma pessoa trans são gigantescos. Então, a gente, por mais que tenha, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem o programa Transempregos, né? Que são convênios que empresas têm com o governo, acabam recebendo algumas isenções, mas isenções de impostos, né? Mas, ao mesmo tempo, oferecem vagas de forma de cotas para pessoas trans. Então, isso seria uma motivação para o trabalho formal. Porém, as exigências são as mesmas, né? Então, por exemplo, para um cargo de gerência, tem que ser uma pessoa trans que tem uma graduação em administração. Só que o quanto que é possível uma pessoa trans ter essa graduação em administração, se ela não consegue terminar o ensino médio?
entende? Então, eu acredito que, assim, há possibilidades e acredito que, num plano ideal, muitas prefeituras terão com as empresas que estão localizadas nas suas cidades programas semelhantes ao Transempregos, nessa forma de incentivar a contratação, mas ao mesmo tempo que incentive a educação também. Porque, por vezes, para não dizer assim, 98% dos casos, o emprego que sobra é a prostituição. Porque você não tem uma qualificação profissional, já é complicado. Né? Nos dias de hoje, quem não tem essa qualificação já tem dificuldade para encontrar um emprego. E aí, somado a uma transfobia, que por mais que a pessoa tenha o que a gente fala da passabilidade, né, no gênero que ela se identifica, as pessoas, quando veem nome social, já fica desesperada. Já fica, meu Deus, como que eu vou lidar com esse tipo de gente? Como que eu vou falar na empresa? Como que ela ou ele vai usar tal banheiro? Então, tipo, cria tanto um desconforto que, na verdade, é uma transfobia que não deixa essa pessoa prosseguir na contratação, nas etapas de um processo seletivo, por exemplo. Então, talvez, se tivesse esses incentivos de vagas destinadas a isso e, consequentemente, as empresas se preparassem para ver que é natural uma pessoa ser trans, que é comum que temos pessoas e mais pessoas trans por cidade, então talvez isso seria um agente facilitador também. Com certeza. E a base, né, que é a educação. E a gente, infelizmente, vê que o governo falha muito em relação a isso, né? Mas agora a gente vai para uma parte que é muito importante, a sua história, né? Baseado em sua história. E eu vou pedir para você resumir um pouquinho da sua história aqui para gente. Qual é a parte mais desafiadora de mostrar para o mundo quem você é? Ou foi desafiadora, ou ainda é desafiadora. Então, fique à vontade para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então. Quando eu me assumi homem trans, eu já tinha 21 anos, né? Então, foi um assumir assim, nem tão tarde, mas também não no tempo que eu gostaria que tivesse sido, né? Se, por exemplo, eu tivesse me descoberto, entendido e me assumido enquanto um homem trans aos meus 15 anos, talvez essa fase início vida adulta, final adolescência teria sido melhor. Por que eu falo isso? Porque a minha infância, ela foi muito tranquila, né? Os meus pais, eles eram assim, criança não fique dentro de casa jogando videogame e vá para a rua. Então eu ia para a rua, jogava bola, jogava queimada, pulava amarelinha, brincava ali, brincava lá, apesar de ser muito quieto. Mas eu brincava, porque eram brincadeiras, né? Então não tinha isso, porque menina brinca aqui, menino aqui, não, era todo mundo na rua, todo mundo brincando junto, e era isso, tudo bem. Só que a partir do momento que a gente entra numa puberdade, num desenvolvimento de corpo, que é lá pelo menos para mim, foi com uns 12 anos mais ou menos, ficou tudo muito perdido, porque o meu corpo ele estava se desenvolvendo do jeito que o meu professor de ciências estava me falando, estava falando na sala de aula, só que ao mesmo tempo eu não conseguia ficar totalmente confortável. E aí eu percebia que o meu desconforto não era igual das minhas amigas, que, por exemplo, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque o desconfortável delas tinha uma euforia de felicidade, de tipo, olha, finalmente está acontecendo. E o meu era de desespero, porque eu fiquei, gente, está acontecendo. Então, isso me trouxe, eu fiquei perdido, porque eu não sabia para quem perguntar, né? O corpo da minha mãe tinha ficado daquele jeito, das minhas primas também, das minhas tias também, das minhas amigas estavam ficando, e para elas estava tudo bem, mas para mim não. E o meu professor estava falando que era daquele jeito mesmo. Então, eu não conseguia nem saber como chegar para perguntar, para falar, viu, está acontecendo com você também? Você também está assim? Porque eu não tinha essa abertura para quem perguntar, né? E então eu fui levando, tanto que uma coisa que eu não tenho, mas que muitas pessoas têm, é a relação do ódio ao corpo, né?
Ah, é porque a pessoa trans ela odeia o corpo dela. Não. É uma figura que as pessoas têm, mas não é o que acontece. Pelo menos não é o que deveria acontecer. O meu caso, eu não tive esse ódio ao corpo, mas ao mesmo tempo eu sempre tentei escondê-lo muito. Então eu usava roupa bem larga, eu ficava no cantinho, eu não queria nunca ser o centro das atenções, eu não falava, porque na minha cabeça, né, quanto mais as pessoas me vissem, mais iam me ver enquanto menina. Ou então, tipo, mesmo numa aparência masculina, iam saber que eu era menina. E aí isso me causava um pânico. E eu ficava, então eu vou ficar aqui quieto. Se ninguém me ver, se ninguém falar comigo, ninguém vai saber que eu existo. E é isso. E aí isso foi levando, fui levando, fui levando. Só que não é saudável, né? Você não tem que se esconder, você não tem que esconder os seus sentimentos. Então, assim, por mais que eu me relacionasse com os meus amigos, que eu conversasse, que nas minhas rodas de amigos eu me expressasse e tudo mais, no meu dia a dia, nas minhas relações no geral, era horrível. A apresentação para a sala de slide era horrível, porque estava todo mundo olhando para mim, estava todo mundo me vendo naquela figura. Então, eu não queria. E aí, depois que eu passei na faculdade, que a faculdade ela transforma a gente, né? No meu caso, ela transformou mesmo. E aí que eu comecei a ter um contato com a população LGBT e comecei a entender o que era orientação sexual. Então, me descobri enquanto lésbica. Comecei a ter contato com tantas outras pessoas que me levaram a tantas outras pessoas e projetos que só quando eu tive uns 19, 20 anos que eu fui saber o que era identidade de gênero. Porque até então eu sabia que existia só travesti. Para mim só existia travesti. E aí, tipo, eu fiquei assim, não, gente, mas eu já sou mulher. Tipo, não, não tem como eu ser travesti, sabe? Não tem, não casa. E aí eu fiquei perdido, assim. E aí foi quando eu me montei de drag king, né? Numa festa aqui em Piracicaba. E aí, mesmo montado, que tipo, era uma barba totalmente pintada no rosto, azul e afins, mas as pessoas nessa festa me tratavam no masculino por conta dessa personagem. E aí eu fiquei, mano, é isso. Deu aquele estalo, sabe? Então todas as questões que eu fiquei assim, de sempre achar que eu era um homem, de que tipo eu não era uma mulher de verdade, nesse caso, e foi o crucial assim, foi a chavinha que virou e falei, é isso, o que eu tenho que fazer agora, né? Para onde eu vou? Aí que eu comecei a de fato estudar, perguntar, conversar sobre identidade de gênero e tudo mais, e me assumi com 21 anos, né? Então, assim, a minha experiência, a minha questão, a minha dificuldade foi em relação a mim mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu estudava sobre essa identidade de gênero e me descobria, eu descobria baseado em dados do Brasil. Então eu começou a ficar um divisor, sabe? Tipo, é isso que eu sou, mas isso é a maior causa de crime de ódio no Brasil. Tipo, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Isso é o que eu sou, mas a expectativa de vida disso é de 35 anos. Isso é o que eu sou, mas isso é motivo para expulsão e rejeição de família em 80% dos casos. É isso que eu sou, mas uma pessoa trans não consegue terminar o ensino médio e eu estava na faculdade. Então, tipo, eram questões que foram, ao mesmo tempo que eu queria me libertar, estavam me prendendo mais ainda. Porque eu não queria aquilo, eu não queria perder minha família. Eu queria terminar minha graduação. Eu não queria ter que desistir de quem eu sou por conta dos outros que poderiam me matar, sabe? Então, era uma dificuldade comigo mesmo, mas baseado em quê? No jeito que essa informação chegava até a mim. Porque eu não tinha essa naturalização de que pessoas trans existem. Era o jeito que eu li, o jeito que eu interpretava era, olha, pessoas trans existem, beleza, mas é isso aqui.
entendeu? E não é isso. Então, quando eu cheguei no ápice, que eu não estava mais aguentando, era literalmente, eu preciso me olhar no espelho para saber se eu não estou com ramela no olho, porque eu não quero me olhar no espelho. Eu não quero ver aquela imagem. Tipo, e não por achar feio, é só porque, tipo, não estava combinando, sabe? As coisas que eu penso que eu queria Não se ser, que eu quero ser, identificava. não casava com a imagem que eu estava vendo, sabe? E aí foi quando eu falei, gente, é isso. Se eu perder na família, eu perdi. Se eu tiver que parar a graduação, eu vou parar, mas eu preciso ser quem eu sou, sabe? Eu não posso ficar levando isso ainda mais. Então, eu me assumi pro meu E melhor tá aí amigo primeiro. formado. Uhum. Exatamente. Graças a Deus. E aí, eu me assumi pro meu melhor amigo primeiro. Depois para alguns outros amigos mais próximos. E aí, só então que eu fui me assumir para os meus pais, né? Porque eu falei assim, bom, deixa eu só ter certeza que meus amigos estão aqui comigo mesmo, que aí depois eu vou para o mais difícil. E aí, só que é o que eu falo, eu sou muito, muito privilegiado em todos os aspectos da minha vida, porque meus amigos me acolheram desde o começo. Meus pais ficaram estranhos, mas nunca me rejeitaram, nunca me discriminaram, nunca contestaram do tipo, tem certeza que é isso mesmo? Sabe? Então, pelo contrário, quando eu falei que eu ia começar com o tratamento hormonal, minha mãe, tá, mas você tá indo no médico, né? Você não tá tomando sozinho, você tá fazendo exame. Então, tipo, é o jeitão deles, mas é o jeitão que eu sei que eles se preocupam, sabe? Não é querendo me machucar, não é contestando a minha identidade. Então, eu falo que eu sou muito, mas muito mesmo privilegiado por isso, né? E terminei minha graduação, então, assim, foram questões que o que era o meu medo acabou sendo natural e tudo certo para mim, sabe? É óbvio que a gente tem questões muito mais além que a gente acaba ligando à aparência, né, a uma disforia. Mas eu sou muito privilegiado, sim, em relação a todas essas questões. Então, o meu maior problema nessa transição foi comigo mesmo. Foi eu entender quem eu sou e eu aceitar quem eu sou, para eu entender que, tipo, não é porque eu tô me aceitando que eu vou ter que sofrer isso. Eu estou sujeito a, óbvio, né, por conta de toda uma sociedade e pessoas. Mas não necessariamente que eu vá, ou então, eu posso sofrer isso aqui? Posso, mas daí aonde eu denuncio? O que que eu faço? Qual o meu direito? Né? Eu tenho meu nome social, e se ele não for respeitado, o que que eu faço? Então, acho que são esses mecanismos também que faltam de acesso para as pessoas que deveriam, pelo menos, conhecer sobre a transexualidade, né? Muito legal e realmente, né, baseado nas histórias que a gente ouve por aí, você teve muito privilégio, teve pessoas ao seu lado, eu tenho certeza que se fortaleceu nesse processo, né? Foi um processo muito longo que você passou antes, né, de realmente assumir, aceitar, mas eu tenho certeza que hoje te fortalece, as pessoas te fortalecem muito e te ajudaram e com certeza tem te ajudado, né, até aqui. Bom, então estamos chegando ao final do nosso programa. Foi uma entrevista deliciosa. Eu queria saber muito mais sobre o assunto, explorar muito mais sobre o assunto, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisas que a gente precisa saber. Mas até aqui foi importante e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai aprender muito mais sobre o tema. Inclusive, também eu queria deixar aberto para você deixar um recado para as pessoas que vão assistir ao nosso programa. Tá. Eu acho que uma reflexão muito bacana para a gente começar a entender e querer saber sobre esses assuntos, né? É partindo de um princípio de uma cultura que a gente tem aqui e muito forte no Brasil, né? Que é essa questão de comparativo. A gente compara muito o Brasil com outros países. Então, quando a gente fica sabendo que um país X ele mata homossexuais por ser homossexual, mata transgênero por ser transgênero, e isso estipulado em lei, a gente fica, nossa, que país horrível, esse país não sei o que tem, e tudo mais. E, enfim,
beleza. É certo? Não é certo. Mas aí a gente tem que fazer um caminho de volta, né? No Brasil não tem nenhuma lei que proíbe a pessoa ser homossexual, ser transgênero. Mas o quanto isso realmente é possível aqui no Brasil? Qual o ambiente, qual a qualidade de vida que é oferecida a essa população? O quanto elas realmente podem fazer essas coisas? O quanto um casal homossexual pode sair de mãos dadas na rua, pode ficar abraçado em um local público sem ser agredido, sem ser xingado, sem ser humilhado. Então, acho que são questões que vão muito além de ter uma lei proibindo ou não de ser, mas pensar o quanto eu estou fazendo para que isso seja realmente possível aqui no Brasil. Então, acho que seria algo muito bom para se começar a pensar assim aqui. Com certeza, o recado está dado e muito importante, então fica essa reflexão. Espero que o programa tenha ajudado você, telespectador, a entender mais sobre o tema, a entender qual o seu papel em tudo isso, porque particularmente me ajudou muito. Então é isso, chegamos ao final do programa. Bernardo, muito obrigado pela participação. Em uma outra oportunidade, talvez você possa voltar aqui e falar mais, destrinchar mais o assunto para a gente. A você, telespectador que acompanhou esse programa, gostaria de ver de novo ou ver os nossos outros programas aqui da TV Unimap, é só acessar a nossa página no YouTube ou também no Facebook TV Unimap. Bom, então é isso e até o próximo programa. Bernardo, muito obrigada mais uma vez.